Olá, boa noite a todos que estão chegando aí. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Sula, minha cunhada, um beijo. Você pode compartilhar já, ir compartilhando com seus contatos, mandando pelo direct um convitezinho para eles virem participar dessa live de hoje. Nós vamos esperar um tempinho para o pessoal ir entrando. Patrícia, beijo, boa noite. Manda aí o aviãozinho direct, vai convidando, abençoando outras pessoas para estarem participando dessa live. Fala para mim, por favor, se o som tá bom, se vocês estão me ouvindo bastante aí, se estão ouvindo um som num tom bom. Tá ok a imagem e o áudio, por favor? Dá um joia para mim. Mônica, beijo, Mônica. Sejam bem-vindos. Daniel, seja bem-vindo. Beth Decorações, seja bem-vinda. Hoje a gente vai estar falando sobre esse tema que é tão importante, é um tema que é difícil às vezes viver, né? Passar por um momento de luto, de perdas, é algo doloroso, algo difícil, mas todos nós em algum momento da nossa vida nós vamos nos deparar com isso. Não tá ouvindo? Tem mais gente que não tá ouvindo? Falaram que não estão ouvindo. Eu falo mais baixinho mesmo. Deixa eu chegar um pouquinho para frente aqui. Tá dando para ouvir o meu áudio? Falaram que não tá ouvindo, não estão ouvindo. Tá dando para ouvir? Dá um joia para mim aí, por favor. Ok. Tati, Paola, beijo. Pastora Azul, Pastora Zuleika. Ok. Aumenta o som aí, gente. Põe um fone. Tá ok? Então, nós vamos estar falando hoje. A pastora Elaine Queiroga, psicóloga e pastora, já está aí com a gente, a nossa convidada dessa noite. Uma pessoa muito especial e vai estar falando aqui conosco. Então, para não perder tempo, eu vou estar chamando já a Elaine para a gente aproveitar bastante o tempo. Esperar um pouquinho. De aproveitar o tempo aqui com a Elaine. Olá, pastora, querida. Oi, pastora Eliane, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem? Verdade. Pois é, né? Quanto tempo, que bom ter você aqui, né? Prazer. Prazer meu, muito obrigada desde já, né, por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente. A pastora Elaine, quem não conhece, né, é pastora da nossa igreja lá em Foz do Iguaçu, junto com o pastor Josias, a pastora Márcia, é psicóloga clínica, né, estava acabando de atender, né, atendimento o dia inteiro. Além disso, tem uma voz linda, é cantora, um amor de pessoa, e é um prazer ter você aqui, estou muito feliz. E eu sei que vai ser uma benção essa noite, a gente vai poder ser abençoado através da sua vida. Muito obrigada, tá, pastora? Obrigada, eu que agradeço. Chamo de pastora, doutora, não sei, mas é Elaine. Como você quiser, fique à vontade. E é um prazer ter você aqui. Tem bastante tempo que a gente não se vê, né, Elaine? Tem anos, né? Ainda bem que temos aí as redes sociais pra gente. Eu lembro dos seus meninos pequenininhos, né? Então, é muito tempo. Muito tempo, já passou. Você é até vovó agora, né, Elaine? Eu sou vovó. Que Tem um delícia. neto lindo, maravilhoso. É um presente de Deus, assim. Inexplicável isso, pastor, esse amor.
E é muito bom estar aqui com você. E hoje a gente vai estar compartilhando, né? Nós conversamos um pouquinho sobre esse tema, né, Elaine? Que é um tema Uhum, muito importante, mas ao mesmo tempo é um tema muito delicado, né? Na sim. verdade, a gente sabe a vida inteira que a gente vai ter que passar por algum momento da nossa vida por isso, por luto, por perdas. Se não com a gente, mas com alguém ao nosso redor. Mas é sempre algo desafiador, é um processo doloroso, né? É um processo difícil. E É, a gente não pode padronizar a dor, porque cada um vai viver de uma forma, vai ter uma vivência, né? Vai ter exato. uma reação. E eu queria que você falasse um pouquinho, de maneira introdutória, essa situação, porque às vezes a gente fala, ah, mas né, aquela pessoa tem uma postura, uma reação diferente, às vezes a gente não consegue entender isso, porque cada um vai viver de uma forma. Na verdade, é, acho que Sim, travou um pouquinho. sim. Travou um Trava pouquinho? um Tá me pouquinho ouvindo? aqui, Então, pastora. cada um, né, vai Tá, viver de uma. Tá, agora tô. Travou um pouquinho, mas voltou. Cada um vai viver de uma tá. forma. É algo muito individual, né? É muito particular. Sim, Esse sim, processo da dor, o processo da perda, é sim. algo muito particular. É, vem muito até da nossa vivência, da nossa história de vida, de como fomos criados, né? Das experiências que nós tivemos. Então, é por isso que não tem como a gente medir a dor do outro, né? Sim. É porque é a experiência dele. Então, alguns vivenciam de uma maneira, outros têm um pouco mais de dificuldade, mas por conta dessa vivência, da sua história de vida, né? Você estava dizendo que é um tema delicado, que todos nós passaremos um dia por isso. É um tema delicado, às vezes até de se falar, né? As pessoas às vezes têm uma dificuldade, a gente tem uma tendência, né? Como seres humanos, a gente foge de tudo aquilo que nos incomoda. Então, quando se fala de luto, de perder, a gente tem uma tendência a não querer muito ouvir sobre isso, mas eu vejo que é tão importante, pastor, a gente poder compartilhar algo que vai acrescentar na vida das pessoas para que elas possam lidar da maneira mais saudável possível, né? E às vezes a gente não comenta, né? Igual você falou, a gente quer fugir de tudo aquilo que nos causa dor. E só de pensar, às vezes, tem pessoas que falam assim, ah, não vamos falar disso, não, fala de morte, né? Mas é algo importante para ser falado, conversado. Principalmente com os filhos, né? Com as crianças, desde pequeno, explicar isso. Porque o que acontece? Uma hora vai chegar, de uma certa forma, nós vamos ter que lidar com isso. Ou próximo, ou um pouco mais distante, diretamente ou indiretamente. E se a gente não comenta se é algo totalmente estranho, até a própria criança, né, ela vai ficar perdida. Perdida. Então, Uhum. assim, eu acho um assunto muito relevante, muito importante de ser se falado. Até porque, pastora, se eu puder fazer uma observação, o Ah, luto ele não diz respeito somente à morte, à perda de um ente querido, né? Mas tudo aquilo que é caro, significativo para nós, tudo aquilo que nos causa uma desorganização interna. Portanto, o processo do luto, ele é um processo de reorganização psicológica, de reorganização interna. Como você disse, é um processo longo, mas necessário. É um processo onde a gente precisa vivenciar o luto para não viver de luto, né? Como assim? Elaborar, dar um novo significado, entende? Mas diz respeito, e é importante quando você fala sobre as crianças, porque diz respeito a tudo aquilo, diz respeito aquilo que nós, na vida, nós nascemos, vivemos e morremos para muitas coisas, né? E então, para a criança é saudável que ela aprenda isso o quanto mais cedo, na linguagem dela, não adianta ficar sabendo que escondendo, né, Elaine? Não adianta querer ficar escondendo da criança. não, não. A gente precisa trabalhar isso e da forma mais saudável possível. Quando a gente fala de forma saudável, pastora, a gente não está falando que não vai trazer dor, que não vai sentir dor, né? Mas de uma forma adequada, falando a verdade, sempre falando a verdade para a criança, trabalhando com a verdade na linguagem dela. Não adianta nós usarmos ferramentas que nós usamos para um adulto, por exemplo, para conversar com ele
sobre essa dor, a gente usar a mesma ferramenta com a criança, porque dependendo da idade, ela não tem ferramentas internas para lidar com isso, né? Ela vai ter os seus próprios canais. Sim. Então, tem a criança que ela faz um desenho, ela escreve uma carta, ela, de alguma maneira, ela vai poder expressar aquilo, entende? A dinâmica é diferente, né, do adulto, como a gente lida com o adulto, como você dá uma notícia ou trata desse assunto com criança, né? E você falou algo interessante que luto não é só a perda de um ente querido. Eu queria que você definisse para quem está assistindo o que é luto, porque às vezes a gente só tem em mente luto, perder um ente querido e vai muito além disso, né? Eu queria que você definisse um pouquinho isso para as pessoas que estão ouvindo. Nós temos pesquisas, por exemplo, pastora, que dizem que o luto é a perda mais significativa, mais dolorosa e mais difícil da gente lidar. Mas, por exemplo, em segundo lugar, em algumas pesquisas importantes, eu posso fornecer alguns materiais se alguém quiser depois, né, e me procurar, vem o divórcio, a separação, entende? A perda de um emprego de muitos anos. A gente está vivendo uma realidade hoje, infelizmente, que as pessoas estão lidando com esse tipo de luto, né? Muitas vezes a perda de um animalzinho de estimação, né? Eu tenho uma pessoa próxima a mim que perdeu um animalzinho de estimação e foi um luto, assim, para eles. Eu vi o quanto aquilo era significativo. E não tem como a gente dizer, mas escuta, com todos os problemas do mundo, você ficar chorando por causa de um cachorro? Não. A gente precisa respeitar esse luto do outro. Então, o luto, ele é o processo de elaboração da perda de algo ou alguém, onde eu vou buscar uma aceitação e quando eu chego nesse ponto, eu consigo entender tudo de bom que essa pessoa me deixou, né? Ou que aquela experiência me deixou. Entendi. Então, tudo aquilo que nos impacta, toda perda impactante ou toda perda significativa, ela passa por um processo de luto na nossa vida, né? Até o ninho Sim. vazio, né, Elaine? Quando os filhos vão embora, Aham. eu já me deparei com já tive que ajudar, aconselhar uma mulher que era ela e a filha casou. E ela falou: Olha, parece que eu tô de luto, eu tô sentindo uma dor no meu coração. Eu vejo o armário vazio, o guarda-roupa vazio, a casa tá vazia, porque foi uma perda para ela, né? E a gente tem que entender. Sim. Eu conheço uma mãezinha que quando o filho casou, ela ficou 2 meses sem entrar no quarto dele, Sim. né? Essa senhora que vos fala, inclusive. Mãe de filho único, né, pastora? Então, assim, foi muito difícil reorganizar isso. Eu tive que lidar com esse momento, ressignificar, trazer um outro valor para aquela ocasião, né, para aquela questão toda. Então, e é muito difícil lidar com isso, independente de quantos filhos sejam, né? Mas é um luto também, porque é um espaço que ficou vazio, entende? E assim, pastora, é legal ressaltar também, interessante, que o primeiro ano é o ano mais complicadinho, né? Por isso que a gente diz que o luto, ele leva no mínimo um ano para ser elaborado, né? Esse processo de reorganização, ele leva aí no mínimo um ano. E eu, Porque é aquele primeiro ano sem a pessoa, as datas importantes, aniversário, Natal, Ano Novo, tudo faz né? lembrar a pessoa, né? Traz saudade, né? Uma pessoa comentou aqui que o mais difícil é se adaptar a essa nova vida, né? Eu acho que é isso que você está falando, tanto de um divórcio, da perda de um ente querido, de um desemprego, né? De uma aposentadoria, né, Elaine, também. Acho que esse Exato. ano, esse se adaptar, reorganizar os nossos sentimentos, a nossa rotina, sem essas situações, eu acho que é o grande desafio, né? É porque você precisa se reinventar. Para você se reinventar, você precisa de um gasto de energia psíquica, emocional. E você não tem isso naquele momento, né? Porque você está lidando com uma dor que já exige essa energia de você. Então, pastora, o momento do luto, seja ele por qual motivo for,
É o momento em que nós vivemos um dia de cada vez. Basta cada dia o seu mal. Qual é a demanda que eu tenho para hoje? Naquela fase mais crítica do sofrimento, no início disso, ou nos dias piores, né? É levantar, sentar na cama e dizer, ok, qual que é a minha demanda para hoje? O que eu tenho para hoje? Eu vou pensar no hoje. Sim. Porque se eu pensar na semana, no mês, eu não vou ter a energia que eu preciso para essa adaptação. Eu preciso pensar o dia. Eu tenho uma paciente que brincou comigo, ela falou assim, eu posso pensar nos 5 minutos seguintes? Eu falei, pode. É É mais mais ou menos fácil, assim. né? É mais fácil você viver um dia de cada vez do que você criar uma expectativa da vida, né? Desse vazio como um todo, sem a pessoa, sem o ente querido, sem uma determinada situação ou um sonho, né, Elaine? Então, acho que esse é um É, processo também, né? É, é. e eu queria que você citasse aqui, né? Eu estava lendo que o luto, ele tem vários tipos de luto, não é um luto só. Quando a gente fala, a gente pensa que é um luto só. Tem vários tipos de luto. Eu queria que você falasse um pouquinho, você já falou, né? Que é o luto de um bichinho, de animal de estimação ou de um ente querido, mas os tipos de luto que nós passamos. Pastora, por exemplo, tem aquela pessoa que ah, ela sublima, é como se nada tivesse acontecido ali, Hum, entende? Ela lida com aquilo de uma forma que nada aconteceu, tá tudo bem, não é bem assim. Ah, tem pessoas que entram numa questão da compensação. Ah, mas a pessoa se foi, eu vou fazer assim por ela, mesmo ela não estando aqui. A grande questão é que quando nós jogamos isso para frente e congelamos esse luto, nós não vivenciamos, nós vamos nos deparar com ele lá na frente, entende? A gente vai se deparar com essas questões. Então, fazer de conta que nada aconteceu não funciona. Ah, Adiar o luto, tentar né, pastora? adiar o luto, jogar isso para frente, porque quando esse luto vier, pastora, o nosso inconsciente, ele é atemporal. Então, essa dor ela vai estar ali. Quando acontece uma coisa um pouco mais adiante e eu tenho uma situação difícil para vivenciar, eu acabo juntando aquele luto que eu não vivi com aquele momento difícil e é onde as pessoas muitas vezes acabam entrando em processos patológicos, né? E não conseguem lidar com as suas dores. É Então, algo é o luto adiado, é o luto antecipado, né? Por exemplo, tem reprimido, né, pessoas também. tem aquela pessoa que, por exemplo, sabe que alguém da família teve um diagnóstico difícil. Tem pessoas que começam na evitação do contato daquela pessoa, porque ela vai partir, vai me dar muita dor, então, ai, não quero nem ver mais. Ou então faz o contrário, né? Se aproxima demais e às vezes até sufoca. Então, não, o luto ele precisa ser vivido no momento certo, não é? As coisas precisam acontecer, há tempo de rir, há tempo de chorar, e a gente precisa colocar essas coisas nos seus devidos lugares para lidar com isso da maneira adequada, né? O grande problema, acho que, do ser humano, da gente, é a gente quer maquiar as coisas ou reprimir essa questão da dor, de não querer vivenciar aquilo. Fazem 4 anos que eu perdi meu pai. Meu pai faleceu com câncer de fígado e foi um ano assim muito difícil, 2016. Foi o processo da fase, né, terminal dele, foi muito difícil, porque o médico já tinha dito que não tinha não haver transplante, chances. Então a gente foi se preparando. Mas o que acontece é algo que eu vivenciei porque eu fiquei assim, eu chorei, mas quando ele faleceu, eu que meio que dei uma travada, a gente a gente não prevê essas reações, né? E eu não me permiti naquele momento, eu passei a noite com ele, a última noite no hospital, e eu não me permiti naquele momento chorar, botar pra fora o que eu tava vivendo, porque eu falei assim, eu tenho que ser forte pela minha mãe, eu tenho que ser forte pelos meus irmãos. E algo interessante que eu acho que é importante falar sobre isso, porque eu aprendi uma lição. Eu falei assim, de chorar, de você viver isso, né? Não é porque a gente é pastor, porque não tem isso. De ser super-herói, né? Eu tenho que vivenciar esse momento.
E algo que aconteceu comigo, que depois de um ano, pastora, primeiro naquela noite do velório, eu fiquei muito calma, eu não chorava. Quando foi 4 horas da manhã, eu falei pra Cláudia, eu tô passando mal, tô me sentindo mal. E ele foi aferir minha pressão, eu tava com o meu coração acelerado, eu já não tinha ficado, já não tinha dormido, tava tudo muito tranquilo. E 4 horas da manhã, aí ele aferiu minha pressão, tava alta, tava 14 por, não lembro, tava bem alto. E aí me deu uma crise de choro naquele momento. E depois de um ano, eu fui fazer um risco cirúrgico para uma cirurgia e no eletro deu que eu estava com taquicardia. Depois de um ano. E o médico disse para mim, o cardiologista, você passou por alguma perda, algum trauma recentemente? E eu falei, não, tá tudo bem. No último ano, aí eu me lembrei, eu falei, no começo do ano eu perdi meu pai. Ele falou, olha, isso desencadeou, pode ser esse o motivo que ter desencadeado esse taquicardia. Então, assim, o choro reprimido, a dor reprimida, e durante um ano eu tive que tratar daquele problema cardíaco por conta de algo que eu não me permiti. Eu acho que essa é a palavra, se permitir, né, ô Elaine, chorar, se permitir sofrer, se permitir colocar pra fora. A gente vem de uma cultura, né, homem não chora. Por que você tá chorando? Para de chorar, não chora. Eu acho que isso é muito ruim. Então a gente tem que se permitir passar por essa dor, por esse sofrimento, né? Você sabe que a gente está vivendo aí um tempo é, do hedonismo, né? A Sim. gente não pode mostrar as nossas fragilidades. Ninguém pode nos ver chorando. Nós vivemos o tempo das selfies, né? Do sorriso, de tudo que é bom, da felicidade, da busca dessa felicidade que às vezes traz tanta infelicidade, né? Então, mostrar as nossas fragilidades às vezes é muito complicado, sabe, pastora? Porque envolve muitas partes importantes da nossa identidade, né? Diz respeito a, a algo que muitas vezes a gente não quer mostrar, a gente não se permite. E muitas vezes a gente não permite o outro chorar também, né? Você pode ver que a nossa reação, quando alguém está chorando, a reação imediata é você chegar e querer apresentar uma solução para essa pessoa e dizer, não fica assim não, para de chorar, enxuga essa lágrima, não pode sofrer, não pode mostrar sentimento, não pode, não. A gente precisa se permitir perder. A gente não está sabendo perder, a gente só quer ganhar, não é? E a vida, ela não é assim. Então, muitas vezes a gente pula etapas e não vive essas fases assim como aconteceu com você. E aí, como diz o mineiro, uma hora a conta bate, né? A Falaram aqui conta que vai uma hora, bater, uma hora o corpo paga, é verdade. entende? O que a boca não fala, o corpo vai sentir. Então, aquilo que eu não me permito vivenciar, de alguma maneira, pastora, vai precisar sair, vai precisar se expressar, entende? E aí vem os sintomas, vem a taquicardia. Você teve, na verdade, uma crise de ansiedade Uhum. por conta de tudo aquilo, porque você ficou segurando, você ficou tentando ser forte para apoiar o outro, e nessa hora todos nós precisamos, né? Desse apoio, dessa mão apertando a mão da gente, Eu entende? E percebo, às vezes a gente mesmo se coloca nesse lugar de não sofrimento, de não sentir, né? eu percebo, assim, como foi comigo, acontece. Depois disso, eu mudei minha mentalidade, mudei meu jeito de pensar. E quando eu até vou aconselhar alguém, eu falo: chora, é o teu momento, coloca pra fora, você tem que viver isso. Que se a gente não viver, igual você falou, no momento que tá acontecendo, uma hora você vai viver e às vezes vai ser algo muito mais traumático, né? E Sim. E às vezes acontece isso que eu percebo, aconteceu comigo também, e acontece às vezes com algumas pessoas, você já até citou isso. A pessoa continua a vida e enche às vezes a agenda de compromisso para não ter que parar e refletir sobre aquilo, né? Então, assim, o judeu, eu acho interessante do judeu, que o judeu, um ano, né, que você falou que é o primeiro ano, é mais difícil, o judeu, um ano, ele coloca roupa de pano de saco, coloca cinza na cabeça, ele faz o luto dele. Isso é algo interessante, porque a nossa cultura não tem isso. Se perdeu, É, né? O americano é, usa a roupa preta, que está de luto, se perdeu isso. Então, a sociedade e a gente mesmo não tem se permitido vivenciar, e isso é ruim, né? Isso nos adoece, né?
E pastora, penso que é bem importante a gente ressaltar que não é um ode ao sofrimento. Não é Sim. isso. É Uhum. um processo intrapsíquico que acontece. Ele acontece. O problema é quando nós bloqueamos isso de uma maneira que não permitimos que isso venha à tona e isso vai permanecer em nós e vai aparecer de alguma outra maneira não adequada. Entende? Então, nós não estamos aqui dizendo, olha, você tem que ficar ali chorando. Não, é se permitir vivenciar. Por exemplo, quando duas pessoas se casam, o início do casamento tem todo um ritual, não tem? Sim. E precisa se permitir viver para quê? Para se adaptar, não é? Para viver de maneira adequada, para conhecer o outro, que passa a morar junto. É um ritual, é algo que, assim, é o processo do luto. A gente passar todas essas fases e esse tempo se permitindo essa dor, para que o novo possa chegar, né? Um novo tempo possa chegar. É, na biologia, né? A gente tem essas fases na nossa vida, a gente sempre aprende isso, né? Que o ser humano cresce, nasce, cresce, reproduz e morre. Isso é algo natural, né? A gente cresce a vida inteira estudando isso, falando sobre isso. Mas o grande problema está nessa última fase, né, Elaine? Quando chega essa fase da gente ter que encarar o luto, a perda, e a gente é desafiador, a gente não está preparado, a gente quer evitar. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre as fases do luto. Eu acho muito interessante sobre esse processo, a gente passar sobre as fases do luto e identificar na nossa vida, né? Acho que faz toda a diferença quando a gente identifica que fase a gente tá, ou que fase alguém da nossa família tá, para a gente poder saber lidar. Eu acho que é bem interessante. Uhum. E levando em conta que eu sei que é difícil ouvir isso quando a gente está com muita dor, mas que nós ainda podemos tirar algumas experiências muito edificantes de todo esse processo, né, pastora? Você acabou de testemunhar que você aprendeu muitas coisas e pode ajudar outras pessoas a vivenciarem os seus lutos de uma maneira diferente, né? Mas em se falando dessas fases do luto, é, tem uma psicóloga chamada Elizabeth Kubler-Ross e ela elabora aí as 5 fases do luto, que são foi um estudo feito aí com uma média de 200 pessoas, enfim, e ela tem muita literatura, quem quiser buscar mais sobre esse assunto, sobre a morte e o morrer, né? É bem interessante procurar literatura com essa psicóloga, e ela fala de as 5 fases do luto, né? É importante dizer que ela coloca isso numa ordem, mas não necessariamente que isso vai acontecer nessa ordem, tá Sim. bom? Ela coloca isso também em mais ou menos ali um ano, que é o mínimo, que a gente já falou um pouquinho, né, no início da live. E ela começa falando sobre a negação, que é a primeira fase do processo do luto. O que é a negação? É quando eu recebo aquela notícia e eu digo assim, não pode ser. Eu não vou dar conta disso. A minha vida acabou. Eu não vou conseguir seguir adiante. Eu não vou conseguir levar planos que eu tinha adiante. Eu não vou dar conta. Né? Você entra num processo de negar aquele fato. Eu não sou capaz de acreditar naquilo. É como se demorasse, falando uma linguagem bastante, a ficha cair, Uhum. não é? É por isso que é Isso tão não tá difícil a quando, gente ouve muito isso, né? Isso não está acontecendo comigo. Isso não é verdade. exatamente, exatamente. Por isso, pastora, que quando a gente está, por exemplo, num velório esperando o corpo chegar, aquele momento da chegada do caixão é tão difícil, né? Porque ali é a prova material né? Do que está acontecendo. Então, é uma fase muito, muito dolorosa, né? É impossível essa perda. Depois vem a raiva. O que é a raiva? É aquela coisa de eu dizer, como assim? Como que Deus tirou de mim assim? Como que essa pessoa foi tirada de mim assim?
como se nós fôssemos os donos da vida, né? E nós não somos. Nós não temos o controle sobre nada. Por que comigo? Quando a pergunta certa talvez seria, por que não comigo? Né? É aquela fase quando alguém fala alguma coisa para nós, para nos consolar, e tudo parece mentira. A pessoa está falando com a gente e você está pensando assim, aham, ela está me falando isso, mas ela não sabe o que está se passando aqui. A pessoa ela não consegue ver adiante, né? Porque a raiva tira essa capacidade dela. Então, ela fica uma pessoa nessa fase mais irritada. Eu ia te falar Ela não isso, tem... perguntar isso. Porque a gente lida com pessoas que às vezes o teu relacionamento com a pessoa nessa fase fica difícil, porque ela culpa todo mundo, ela quer Exato. achar um culpado por aquilo, e às vezes fica com raiva de quem deu notícia, e às vezes fica com raiva, né, Elaine, do próprio Deus. Igual você falou, como Deus, outro dia eu ouvi isso uma mulher falando, como Deus sendo tão bom, todo mundo prega que ele é bom, a Bíblia fala que ele é bom, ele permitiu isso comigo, eu tô muito chateada com Deus. É, isso faz parte dessa coisa da raiva. E, pastora, por incrível que pareça, a raiva é um mecanismo de defesa nosso. Por quê? Porque ela vai me permitir expressar e colocar coisas para fora que talvez num momento de mais calmaria eu não conseguisse, né? Então, ela vai ser o veículo por onde eu vou conseguir expressar aquela minha indignação, aquela perda, porque foi tirado de mim, né? Por exemplo, nós vivemos um momento agora recentemente, e que estávamos todos isoladinhos dentro de casa, né? E foi um momento que a gente não escolheu parar, nós fomos parados. Verdade. Então, para lidar com isso foi difícil. São aqueles momentos que a gente percebe que a gente não tem o controle das situações, não é? Depois vem a fase da negociação. Como assim? Eu começo a pensar e a dizer, por que eu deixei ele sair? Olha, se eu tivesse feito isso, eu não teria deixado ele sair, isso não teria acontecido. Né? Se eu tivesse conversado com a pessoa antes dela falecer, será que isso não teria sido diferente? Eu começo a buscar uma negociação. Isso acontece muito, pastora, com pessoas que recebem notícias de uma doença severa, né? Ela começa a fazer uma negociação. Ah, não, se eu ficar curada, eu vou ser assim. Começa a fazer umas promessas para Deus, né? Que vai Exatamente, para ver se tem como reverter, né? Exatamente. Ela entra nesse processo. Depois vem a depressão, né? Vamos lembrar que não necessariamente nessa ordem. Mas a depressão é aquele momento que a pessoa ela cai em si, de que ela nunca mais vai ver aquele ente querido, de que a história dela mudou. Tem um choque de uma identidade social também, porque eu era esposa de, agora eu sou viúva de, né? Eu era filho de, agora eu não sou mais. Então é uma parte da minha identidade que vai, entende? Mas é o momento, essa depressão que a gente fala, pastora, não é aquela depressão que está lá no DSM-5, que é o nosso manual diagnóstico, né? De doenças mentais. É uma depressão daquela tristeza profunda. Eu atendo uma pessoa que passou por uma perda, né? Um adolescente, e ele disse assim para mim, depois que tal pessoa se foi, o mundo ficou feio. É isso que a depressão faz. É como se as coisas perdessem a cor, perdessem o sentido, não é? É algo muito difícil de você sentir e vivenciar. Mas você precisa acolher esse sentimento e se permitir sentir, se permitir chorar e se permitir vivenciar, sabe? Eu acho muito importante, né, Melanie? Desculpa te interrompendo. Quem convive com a pessoa, eu acho que faz toda a diferença nesse momento, um apoio, como você falou, acolher a pessoa e entender que aquilo é uma fase, é algo transitório, vai passar, né? Todas essas fases passam.
mas acho que precisa um pouco de compreensão de quem está junto, seja do cônjuge, dos familiares, dos amigos, né? Porque se você, porque a pessoa às vezes fica um pouco repetitiva, ela vai citar, né, várias vezes a mesma história da infância ou do casamento, e aí a gente tem que ter um pouco de paciência. Eu acho que às vezes a gente não tem muita paciência com o outro, com a dor do outro, né, no momento que está passando. A gente quer que as pessoas tenham conosco, com a nossa dor, que nos compreenda, mas quando o outro está passando, a gente fica um pouco arredio, né? Então acho que faz toda a diferença esse apoio, esse acolhimento também de quem está à volta, né? É acolher, sabe, pastor? Estender a mão, dar o colo, o ouvido. Muitas vezes você não precisa falar nada. Uhum. Só a escuta já é muito importante para o outro. E quando essa pessoa repetir esse assunto, como você disse, deixar a pessoa falar quantas vezes forem necessárias para ela, até ela esgotar esse assunto, sabe? Então, permitir que a pessoa traga, permitir que ela fale e lembrar que esse momento da dor do outro não pode virar uma competição. Porque às vezes a gente, naquele afã de ajudar, a gente diz assim, ah, mas você não sabe o que eu passei, né? Eu passei assim, assim, olha, eu tô aqui. Não é uma competição de dor, né? É o momento de acolher, é o momento de abraçar, é o momento de ouvir. Muitas vezes a gente não precisa nem falar nada, é só dizer, olha, eu tô aqui. Você vai perceber que nessa fase, que você está falando da irritabilidade, desculpa, da depressão, a pessoa fica, pastora, meio que numa montanha russa Uhum. do humor. Ela vai da linha do humor, né, para cima, ela vai para o distímico. Então tem dia que ela acorda muito bem, ela tá bem. Nossa, hoje eu acordei bem. Ali para meio-dia, uma hora, ela já não tá bem mais. E ela Ela pensa, pode poxa, vivenciar, a pessoa pode vivenciar várias fases dessa no mesmo dia, né, Elaine? pode vivenciar na depressão vários humores ao mesmo dia. Sim. No sentido de uma hora estar muito bem, um dia estar muito bem, uma semana estar muito bem, daqui a pouco essa pessoa está ali fechadinha no quarto, ela não quer ver ninguém, ela não quer falar com ninguém, não é frescura, ela precisa desse momento, muitas vezes, de ficar sozinha para pensar, repensar, planejar, se refazer, entende? Então é um momento assim que exige muita compreensão e muita paciência. Pastor, é um reaprender a viver. Sim. Entende? Então eu estou reaprendendo a viver. Por exemplo, vou abrir aqui um parênteses, né? Um casamento onde um dos cônjuges descobre uma traição, por exemplo, né? Aquele casamento, antes disso, ele não existe mais. Então, quando eu tomo, por exemplo, uma decisão de perdão e de seguir em frente, se eu faço isso, eu vou ter que reaprender esse casamento. É um reaprender a viver. E quando isso não acontece, é um reaprender a viver sem o outro, não é? Então, são muitas questões nossas que vão sendo colocadas aí em xeque e que causam, eu costumo dizer, isso é uma coisa minha, não está em literatura nenhuma, tá bom? Mas eu costumo dizer que essa fase do luto é tristezão, não é depressão. Porque não é aquela depressão patológica, não é aquela que você faz o diagnóstico para a pessoa e diz assim, olha, você está com diagnóstico de depressão, vou ter que te enviar, né? Te encaminhar, enfim. É uma tristeza profunda, mas que nós precisamos nos permitir vivenciar, né? E depois vem a fase da aceitação, que é quando ficam as boas lembranças, as boas experiências, é quando eu consigo abrir mão de alguns objetos da pessoa, né? De coisas dela que ainda estavam ali, é quando uma esposa e um esposo, um cônjuge consegue tirar aliança, enfim. Quando eu entendo que aquele outro me deixou muitas coisas que são eternas, não é? Ele não está mais fisicamente ali, mas ele vive através de mim, através das experiências que eu tive com ele, vivenciei com ele. Tenho certeza que essa foi a experiência tua com teu pai, né? Porque essa pessoa ela passa a viver em nós, através de nós, não é? E
Eu acho muito interessante, Elaine, essa fase, porque você pode compartilhar com mais leveza, com paz no coração, de situações, a gente conta a história da pessoa. Você, na verdade, você está citando, traz lembranças, né? Traz à mente algo maravilhoso, porque assim, quando você está focado nessas outras fases da tristeza, da depressão ou da negação, a gente fica muito focado na dor da separação, né? Que eu acho que é a grande questão, que dói, ver uma foto você dói, ouvir uma música, ou algum momento de. Igual meu pai gostava muito de festa, né? Eu sou muito parecida com ele, fisicamente, temperamento. E Natal, ele faleceu 31 de janeiro, foi bem pertinho do Natal, então o primeiro Natal foi muito difícil. Mas os Natais, agora a gente lembra, pelo menos eu lembro, assim, com algo, sabe? Algo agradável, lembrar das histórias, de lembrar o tempo junto. Então, assim, esse momento de aceitação é uma fase muito boa, assim, não que não tenha dor, mas tem a dor, mas é uma dor mais tranquila, menos desesperadora, podemos dizer, Você não né? tem mais o desespero, exatamente. Né? Acho que o desespero foi e ficou, não, olha, a aceitação de que Deus está no controle de todas as coisas, Ele está melhor, Ele está num lugar bom, ou a mulher, né, que se separou, que a gente lida muito com separação, que também é muito doloroso, né? Tanto para os filhos, né, que são os filhos do divórcio, quanto para a esposa ou para o esposo. E a pessoa entender, olha, eu sou capaz de reconstruir minha vida, de recomeçar, né? E, gente, sempre fala assim, olha, é sempre possível, enquanto a vida há esperança, né? A vida continua. Eu acho que essa frase é muito forte e é algo que eu sempre trazia à minha mente e eu sempre falo, gente, a vida continua. Olha, você teve o tempo junto, você construiu uma história, né? A saudade sempre vai ficar, estão colocando aqui, né? Que a dor da saudade, a saudade sempre vai ficar, né? Eu tava fazendo essa live aqui, eu tava já me lembrando do meu pai, recordando, porque a saudade fica. Uma esposa tem uma história, os filhos, né? Uma separação. Só que a vida continua. Eu acho que a gente tem que ter isso em mente. Existem pessoas ao nosso redor, existem projetos novos, existe uma nova história e Deus é possível, né? É difícil, é doloroso, mas é possível recomeçar. Não tem como, pastora, as pessoas muitas vezes entendem que a superação disso é como se eu fosse apagar, eu fosse desrespeitar a memória dessa pessoa, desse que se foi. E não é. O fato de eu continuar a minha jornada, continuar aqui, eu estou honrando a vida dessa pessoa, né? Eu estou de alguma maneira prolongando os dias dela aqui também através dos ensinamentos que ela me deixou, né? Então, o quanto é importante a gente ter essa percepção, né? Que você teve de é uma saudade, mas não há mais o desespero, não há mais a revolta, não há mais a raiva, não há mais a negação, né? Nós conseguimos lidar com isso de uma maneira que as boas lembranças, elas superam qualquer outra coisa. As coisas boas que ficaram, né? Elas vêm e preenchem esse lugar. Então, isso não quer dizer que a gente não vai chorar. Nós não somos que nem o computador que a gente deleta, apaga tudo e... Uhum. Não tem como, né? Essas coisas estão registradas em nós, mas continuar de alguma maneira, honrar essa pessoa. Eu coloquei uma frase aqui para trazer, deixa eu pegar aqui. Deixar a pessoa ir é um ato de amor em segundo grau, né? Eu preciso saber que essa pessoa ela está com Deus, que ela está bem, que ela está, enfim, e que eu vou ter o meu tempo de chegar lá também, né? Eu preciso entender que eu também vou ter o meu tempo de não estar aqui, né? E tem situações, né, Elaine? O Daniel colocou que a vida continua de forma totalmente diferente, dependendo da perda. Existem perdas que são menos traumáticas, né, Elaine? É natural, igual no meu caso, é natural uma filha enterrar um pai, porque a lei natural. Mas quando é um acidente, quando é algo, uma catástrofe, quando é algo que pega a gente de surpresa, essa parte mais traumática é mais dolorosa, né? É mais difícil de superar, né, Elaine? E principalmente, pastora, porque não houve aquele ritual que a gente falou um pouco antes, né? Aquilo que você, por exemplo, se tem alguém que está adoentado, alguma coisa assim,
Quando é uma catástrofe, você não tem o ritual da despedida, você muitas vezes não tem um corpo ali, né? Então, esse luto, ele vai ser vivenciado de uma maneira diferente, talvez um processo mais longo e mais difícil de lidar, entende? Então, e lembrando que a construção de cada um também vai falar muito sobre isso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também, Elaine. A gente está quase terminando, passa muito rápido. Passou mesmo. Passa muito rápido, uma pena. Mas eu queria que você falasse um pouquinho como que a gente pode, como que a gente pode lidar com isso, ajudar quem está passando, né? Se ajudar, como a gente lida com isso, quando é o nosso caso, ou como a gente pode ajudar uma pessoa que está passando por uma situação dessa também de perda, seja um divórcio, seja um desemprego, seja a perda de um ente querido, uma perda de um sonho. Como a gente lida com isso, ou como a gente pode ajudar? Uma maneira, pastor, é nós olharmos para trás e vermos quanta coisa nós já superamos, trazer à memória aquilo que dá esperança, entende? Muitas vezes nós passamos por momentos na nossa vida que a gente pensa, eu não vou dar conta. E você dá. Nós somos dotados de forças e virtudes internas, e nós podemos lançar mão dessas ferramentas para lidarmos com essa dor, com esse momento tão difícil, né, que nós estamos passando. Mas entender esse momento e aceitar esse momento é muito importante para que eu consiga prosseguir de maneira mais saudável, respeitar a dor do outro, a gente já falou isso tantas vezes, não tentar tirar a dor do outro. A palavra de Deus diz que nós devemos dar suporte, né? Suportai-vos uns aos outros. Então, dá o suporte, esteja ali, mas não queira tirar aquela dor, né? Seja essa escuta, esse ouvido que o outro tanto precisa para isso. Não interrompa esse processo. O luto não é uma doença, é, é algo necessário, é algo que precisa acontecer nesses momentos, né, tão difíceis que a gente, a não ser que, por exemplo, eu perceba, pastora, que tem alguém que paralisou. A pessoa Uhum. paralisou. Ela não está vivendo, isso está durando muito tempo, traz um prejuízo à saúde física, mental. Opa, então eu tenho que. Quando o luto Vamos é ver o que. prolongado, quando o luto é prolongado demais, né, Elaine? E quando a pessoa não sai de uma determinada fase, né? Então ela paralisa, ela não consegue ir adiante, a gente precisa olhar com mais cuidado. Busque uma ajuda psicológica, busque um tratamento, busque se aconselhar, pessoas que você confia, que você pode falar e que você pode mostrar a tua fragilidade sem te julgar. Sem dizer, nossa, ela não tem fé, ele não tem fé. Isso não é falta de fé, né? Não tem como nós passarmos por isso. Jesus chorou, né? A Eu acho, morte do, eu do acho teu interessante, amigo. eu acho interessante você falou isso, que não é falta de fé. A dor da perda, seja ela qual for, né? Seja um luto ou perda, ela sempre vai ser significativa na nossa vida. E a gente é formado de corpo, alma e espírito. E ele não está em xeque a nossa espiritualidade. Só que a gente, nosso contexto cristão, não, se eu sou forte, se eu sou crente de verdade, ou se eu creio em Deus, eu vou superar isso rápido. E às vezes nesse desespero de superar, ou nessa cultura que já foi imposta na nossa mente, eu ficar um ano chorando pelo meu pai, ou pelo meu ex-marido, ou por uma situação, isso é fraqueza, é falta de fé, eu sou carnal. E na verdade não é, nós somos humanos, né? E muitas vezes a gente tem essa cobrança, e isso é muito pesado, sabe, pastora? Porque acaba colocando o outro numa situação em que muitas vezes, inconscientemente, ele quer parecer bem, quando ele não está. Então, muitas vezes lugares que seriam onde ele pudesse ter uma liberdade de chorar, de derramar a sua dor, de colocar, ele não pode fazer isso. Porque, meu Deus, mas aquela pessoa não consegue superar isso? Como que pode? E não, eu me preocupo, pastora, quando alguém passa por um momento assim difícil, delicado, e dali um mês, dois, aparece
Como se nada tivesse acontecido. Sei muito bem, eu falo, olha, eu não sei, eu fico preocupada, entende? Porque é processo. E uma das coisas que a gente pode citar como processo, achei muito interessante esse exemplo, é quando, por exemplo, uma pessoa, não sei se você já leu sobre isso, ou as pessoas que estão aí nos assistindo, quando uma pessoa perde uma perna, perde um braço, né? Tem aquela memória emocional, a pessoa, ela diz que ela sente como se a perna estivesse ali. Uhum. Então, é o processo, né, de entender que aquela perna não está mais ali. Tanto que ela sente como se estivesse, né? Então, como é que nós não vamos passar? No mundo tereis aflições, né? Nós vamos ter. Temos bom ânimo, sabemos que vamos vencer, mas nós vamos passar e essas aflições vão trazer para nós experiências também muito positivas, né? Compartilhar a dor do outro também, sabe, pastora? Eu tô aqui, eu tô com você, eu tô de alguma maneira assimilando o que você está sentindo. Uhum. Eu imagino quanto deva ser difícil para você estar passando isso, mas conseguir compartilhar a dor do outro, né? E isso tem a ver com a questão da fala, da escuta, entender a história da pessoa e, como eu já disse, deixar essa pessoa repetir, falar exaustivamente aquilo que ela precisa, não desvalorizar em momento nenhum, independente do que seja essa perda, né? Se é essa dor mais terrível que é a morte, ou se é a perda de um animal, de um emprego, mas não desvalorizar essa dor do outro, né? Mas deixar com que ele se expresse, ser essa pessoa que vai dar esse suporte, sem tentar resolver a vida dela, porque muitas vezes naquele momento não tem como a gente fazer isso. É verdade. Eu acho que a presença, né? Às vezes, igual você falou, a gente não vai ter muita palavra para falar, é só emprestar o ouvido e você tá junto. Nesse período que eu passei, algumas pessoas foram importantes na minha vida, só mandavam para mim mensagem: como você tá? Tá tudo bem? Tô orando por você. Esse apoio, esse saber que alguém tá assim, que sabe que você tá sofrendo, mas que tá ali, que você pode contar, eu acho que é muito importante, eu acho que é muito válido e faz toda a diferença de saber que você não está sozinho nesse momento, né? E eu acho que também essa liberdade, como nós falamos no começo, de você poder tocar nesse assunto da morte, você poder compartilhar, porque às vezes você vai tocar no assunto com alguém, a pessoa fala, não quero nem falar disso. Eu acho que você poder falar sobre isso. O próprio Jesus falou, né? Várias vezes Jesus falou, olha, a minha hora está chegando. Ele estava no caminho de Jerusalém com os discípulos e falou: olha, o meu momento está chegando. O apóstolo Paulo fala, né, para o filho dele na fé, para Timóteo: olha, em breve vai chegar o meu tempo, está chegando a hora da minha partida. Então, assim, eu acho que quem está nesse processo de uma doença, os familiares, e falar sobre isso, eu acho que é muito, muito importante. Não adianta a gente querer maquiar, esconder e fingir que nada está acontecendo, né? E assim, pastora, eu penso que também tem aquilo que o outro ele vai dar conta, sabe? Muitas vezes, num determinado momento, a pessoa não vai dar conta daquilo. Mas o fato de você se colocar à disposição dela, ela vai saber que se ela conseguir falar e se ela quiser falar, ela pode contar contigo, Sim. entende? Porque muitas vezes não é nem que o outro não quer, ele não consegue falar, ele não consegue lidar com aquilo, né? Eu acompanhei uma pessoa, né, que o pai teve um problema sério de saúde, estava hospitalizado, ela não conseguia ir no hospital, Uhum. ela não dava conta de entrar. Uhum. Ela tinha crises, ela passava mal, né? Então, o que que nós tivemos que fazer? Todo um trabalho para que ela pudesse entender por que aquilo, né? E eu percebia que assim, não era uma coisa que ela não queria, ela não conseguia. Uhum. Então, o fato de nós nos dispormos, né, de nos colocarmos à, à disposição daquela pessoa, quando ela der conta, ela vai nos procurar, ela vai falar, ela sabe com quem contar, É, né? a Mariana está falando que infelizmente muitos se afastam. Às vezes a pessoa não consegue lidar com isso e ela se isola, né, Elaine? Às vezes ela está gritando por socorro, mas não consegue pedir socorro. E eu acho que é muito importante quem está à volta compreender esse momento e estender a mão, porque às vezes acontece isso, a pessoa se isola ao invés de procurar ajuda. Sim.
e procurar, sabe, pastora, de alguma maneira, identificar quando precisa de uma ajuda psicológica também, Sim, sabe? Para sair daquele estado, se a pessoa está há muito tempo nessa dinâmica de estar mais enclausurada, fechada nela mesma, né? Então, tem, procurar perceber isso, né? tem um tempo, Elaine, que a pessoa, assim, para identificar 1 ano, 2 anos, que ela permanece no luto, ou que está muito difícil de superar, ou tem um grau que ela tem que procurar ajuda, ou se ela sentir mesmo que não está dando conta, ela tem que procurar ajuda psicológica. Exatamente. Exatamente. Porque assim, o luto ele não tem um tempo determinado, Sim. né? Nós sabemos que aí é o mínimo de 1 ano, 2, 3, enfim, dependendo de como a pessoa vai lidar com isso. Mas, pastora, não tem como a gente dizer é tanto tempo, se passou disso, não tem como. Agora, a observação da família, dos amigos, e sempre mandar aquele sinal, nem que seja de fumaça, precisando, estou aqui, Sim. entende? Mas também observar no sentido de levantou alguma suspeita, vamos visitar um profissional, vamos conversar com alguém sobre isso. Você gostaria de fazer isso? Como que nós podemos fazer? Né? Vai muito da observação de quem está em volta também, né? Uhum. E quando, ô Elaine, quando a pessoa não consegue fazer essa despedida, foi falado aqui, né? Nem sempre se consegue despedir, é muito difícil. Existem alguns processos dentro da psicologia, né, que a pessoa pode fazer essa despedida com o ente querido. Como que funciona isso? Por exemplo, com a criança a gente lida muito com vamos escrever uma carta, vamos fazer um desenho, o que que você gostaria de falar para essa pessoa? Nós podemos também, pastora, o adulto, né? Lembrando que esse luto ele vai ser mais difícil mesmo de lidar, mas pensar o que que você gostaria de falar para essa pessoa, se imaginar falando isso para essa pessoa, sabe? Conversar com alguém como se você estivesse dizendo, olha, eu gostaria de falar para ele isso, isso, isso. É, esse luto, ele vai ser muito mais difícil de ser elaborado, sim, ele vai levar mais tempo e vão ser necessárias algumas dinâmicas de intervenção mesmo para que essa pessoa possa colocar, extravasar e, e talvez o método da carta também para o adulto, talvez essa questão de você fechar os olhos e imaginar que você está com ela, com ele, no momento de paz, se possível, sendo acompanhado por uma pessoa que possa te dirigir nesse momento, te instruir, isso é bem importante. É por isso que é tão importante a busca do profissional. A gente fica com um pouquinho de receio de falar algumas coisas e a pessoa não interpretar muito bem e tentar fazer e não dar um resultado. Mas nós temos ferramentas assim para que esse processo da despedida ele possa acontecer, né? Elaine, nós temos 2 minutinhos, 1 minuto, nosso tempo já acabou. Eu quero te agradecer. Deixa eu tirar os comentários aqui rapidinho, só para a gente tirar uma fotinha, né? Sem falar. Tirar uma fotinha aqui antes de eu fazer meu agradecimento. Quero agradecer. A gente podia falar que tem tanta coisa para falar, mas eu quero agradecer. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado por estar aqui com a gente. Quanto conhecimento, quanta coisa boa. Quem não segue a Elaine, segue ela no Instagram aí. E pode mandar na Elaine direct aí perguntando sobre essa questão do luto. E eu quero agradecer, muito obrigado. Fomos muito abençoados pela sua vida. É uma pena que o nosso tempo acabou. Mas Deus abençoe, muito obrigado por estar Amém. com a Deus te gente. abençoe também. Uma Queria alegria orar. estar aqui contigo. Uma alegria, saudade. Em breve, se Deus quiser, a gente vai se rever, né? A gente vai poder Amém. se ver pessoalmente, né? Eu queria fazer uma Amém. oração, mas nós temos só alguns segundos, não vai dar, tá bom? Muito obrigada a Tá bom. todos. Beijo no coração, Elane. Beijo a Muito todos. obrigada Beijo. por tudo, por estarmos aqui Obrigada. juntas, por tudo que todo mundo que participou aqui. E a gente vai estar se falando aqui mais vezes, né, Elaine? Vamos sim. Deus abençoe, gente. Muito obrigada a todos que Tchau. participaram. Muito obrigada pelo carinho, por estar aqui participando com a gente. Amo vocês
E na próxima semana nós vamos estar falando sobre psicologia infantil, como lidar com as emoções das nossas crianças. E eu espero você na próxima semana para a gente bater esse papo com a psicóloga Eduarda Morelli. Tá? Muito obrigada pela sua presença. Deus abençoe a sua vida.